E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta e treinador de fisiculturismo Mibi Oliveira e no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês o resultado final, o saldo final do meu projeto de redução de gordura visceral, pessoal. Gordura visceral que é um problema recorrente aí, tanto em populações sedentárias como também nos fisiculturistas, pessoal. Isso é um problema que vem crescendo cada vez mais, é muito pouco falado e é algo extremamente nocivo para a saúde de uma maneira geral. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores relacionados a esse assunto, eu estarei disponibilizando aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam entender melhor o contexto desse vídeo de hoje. E a partir do vídeo de hoje serão lançados outros vídeos com assuntos relacionados a esse trabalho que eu fiz de redução de gordura visceral em assuntos mais específicos, treinamento, dieta, enfim, tudo que envolveu aí esse trabalho. Então vai ser uma série de vídeos muito interessante, pessoal. Acredito que vai ter um grande impacto aí em quem assistir os vídeos aí, vai ter um grande impacto aí na vida aí, na rotina aí de muita gente, porque muitas coisas, muitos mitos, muitas coisas aí foram quebradas, talvez. Então, é isso aí, pessoal. Então, chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu gostaria, caso vocês queiram colaborar aqui com o crescimento desse canal, que vocês possam, quem ainda não é inscrito, que possa se inscrever no canal, e se você também puder colaborar com um like, ajudaria bastante aí na distribuição do vídeo, e um comentário legal, um comentário inteligente também, sempre muito bem-vindo, pessoal. Então, se vocês puderem colaborar aí dessa forma com esse canal, seria muito interessante para que o YouTube pudesse distribuir melhor esse vídeo, tendo em vista que aquela velha história que eu já falei aqui várias vezes, quando o YouTube ele restringiu muito nos últimos anos o alcance desse canal. Então, às vezes, vídeos muito interessantes são muito pouco vistos e muito pouco distribuídos. Então, dado o recado, vamos aqui para o resultado do exame, pessoal. Eu estou aqui com meus exames, com essas avaliações físicas aqui. Então, são 3 avaliações físicas que eu fiz desde o final, ali indo para o final do ano passado. Então, eu tenho essas, fica tudo arquivado no computador do lugar que eu fiz. Então, nós temos ali uma possibilidade de fazermos um comparativo bem interessante entre todas as fases. E esse exame foi realizado ontem. O exame é um exame de bioimpedância, pessoal, porém é uma máquina que não é uma máquina qualquer, não é uma máquina dessas de R$400, de R$200, de R$100, de R$1.000, de R$2.000, não, pessoal, é uma máquina cara e pelos resultados que eu tive conhecimento de colegas meus e resultados também que eu estou tendo agora, é uma máquina que mais chegou perto do que eu acredito que seja mesmo a realidade, né? Tendo em vista que muitas dessas máquinas elas dão números absurdos, né? Números de percentual de gordura extremamente baixos, assim. Eu cheguei a ver caras ali com percentual de gordura ali na casa dos 16, 17, dizendo que tem 4. Caras ali com percentual de gordura na casa dos 18%, dizendo que tem 4, 5% de IBF, o que é um absurdo, né, pessoal? Às vezes eu canso de ver gente falando ali que tem percentual de gordura de atleta de Classic Physique do mais alto nível ali, top 10 de Mr. Olímpia na véspera do campeonato. Então você vê, então isso está se propagando muito. Então o cara, eu tô com 7%, eu tô com aqui, eu tô com 3%, eu tô com 5%, eu tô com 4%. Fala, tá, filho, e você tá conversando comigo aqui, você tá conseguindo mandar, você tá levantando da cama normal, você tá de boa, você tá treinando, sua vida tá normal. Então você não tá com esse percentual de gordura, porque quem já teve um percentual de gordura realmente baixo, não precisa nem ser tão baixo, sabe que não é fácil a vida. Isso é o que eu sempre falo para as pessoas. 7% é muito bonito nas fotos, é muito bonito no palco, mas
na vida é bem complicado você segurar isso aí. Então, se realmente, então essas máquinas realmente elas têm uma grande, muitas dessas máquinas, principalmente as de baixo custo, elas têm uma precisão muito baixa. Então essa máquina ela está bem dentro da realidade. Então, pessoal, eu fiz o exame ontem. Então, o meu peso inicial, antes de iniciar o projeto, era de 106 quilos. Eu estava ali com o BF ali, eu acredito que na faixa de uns 16% mais ou menos, 16% real, né? Tanto um pouco de gordura subcutânea, não tanta gordura subcutânea, uma quantidade grande de gordura visceral, como já tinha sido dito nos 2 exames anteriores a esse. Então eu decidi fazer esse projeto que teve a duração de 11 semanas. Então, pessoal, para você iniciar um off-season de qualidade, principalmente para iniciar um trabalho de off-season, pessoal, se você já começa ele com uma gordura visceral muito alta, a tendência é que com um ganho de gordura, por mais que o seu off seja um off limpo, você vai ter um ganho de gordura ali geral. Então, além da gordura, a gordura subcutânea, vamos dizer assim, você também vai ter, provavelmente você vai poder também ter um aumento de gordura visceral também, e ainda mais nesses offs de hoje em dia não, já de muito tempo, que as pessoas têm esse costume de comer às vezes muito mais do que realmente necessita. Então, às vezes, dependendo do tipo os tipos de recursos que o atleta está utilizando, ou a pessoa está utilizando, talvez a gordura subcutânea ela fique bem baixa, mas dependendo dos artifícios aí que ele usa, a gordura visceral ela é mais complicada de você estar tratando. Então, tem muitos atletas que muitas pessoas não estão dispostas a perder peso para poder, como esse trabalho que eu fiz agora. Então, muito poucos atletas eles têm essa mentalidade, essa vontade de perder peso, né? Porque tem cara que ele não aguenta perder 5, 10, muito menos 10, muito menos 12 quilos, né? Mas, pessoal, é um peso que não é legal, é um peso, principalmente esse peso de gordura visceral, isso é uma coisa que não é bem-vinda. Então, na verdade, eu não perdi peso, eu me livrei do peso. Então, o projeto inicial eu tinha 106 quilos, então eu terminei o projeto com 94 quilos. Então, eu tive uma perda de peso de aproximadamente 12 quilos. É isso aí, tive uma perda de aproximadamente 12 quilos e, para mim, e ainda caberia que eu teria margem ainda, eu estou num processo ali, o meu metabolismo ainda ele tá muito bem ainda, então caberia ainda mais perda de gordura ainda. Né? Então, o meu percentual de gordura no final desse projeto, segundo aqui o aparelho, segundo a máquina, foi de... vamos lá, vou ler aqui para vocês. Foi de 8,7% de gordura, 8,7% de BF geral. Então, pessoal, 8,7%. Isso estava bem dentro do que eu imaginava. Eu esperava algo em torno de... Eu falei, ó, se essa máquina ela for boa mesmo, vai dar em torno de 9 a 9,5. 8,7, muito bem. Assim, pela minha experiência, pelo golpe de vista ali, a gente já tem um tempo nisso, né, pessoal? Uma experiência, a gente dá uma olhada nas fotos, vê a pessoa, dá uma olhada, vê mais ou menos ali. E comigo não é diferente, né? Então eu sabia que eu estava na casa ali de uns 9%. Então é um físico já próximo a um físico de competição, ainda não seria um físico ideal para uma competição de alto nível, né? Eu precisaria ali talvez de mais umas 4 ou 6 semanas para fazer tudo com muita calma, sem nenhum tipo de sofrimento, né? E sem nenhum tipo de agressão muito forte ao físico. Então eu precisaria ali, para ter um físico competitivo, ali mais umas 4 a 6 semanas, né? Eu ainda tenho algumas partes ali que poderiam ser melhoradas, inclusive também, apesar de eu ter tido uma grande melhora ali na questão da gordura visceral, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu ainda tenho margem ainda para melhorar um pouco mais. Então eu vou decidir depois o que eu vou fazer, se eu vou continuar ali com esse trabalho, né, seguir nessa linha mais algumas semanas, ou os passos que eu seguirei adiante. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouco aqui dos resultados, né, pessoal? Então, eu tive uma perda, pessoal, de gordura subcutânea, essa gordura normal, essa gordura que fica em cima da musculatura, de aproximadamente 8,3 quilos, né, pessoal? É muita coisa, pessoal. Vocês imaginem um saco de sebo de 8,3, um saco de bacon, um saco de toucinho, um saco
sei lá, um saco de banha de 8,3 quilos. É muita coisa, pessoal. Então eu tive uma perda de gordura de 8,3 kg aproximadamente, segundo aqui as estimativas. E em relação à gordura visceral, pessoal, eu tive uma perda de aproximadamente 3 quilos. Vocês imaginem o que é você carregar 3 quilos de gordura entranhada, né? Gorduras ali em volta das suas vísceras. 3 quilos, pessoal. Eu comprei esses dias um saco de acém moído de 1 quilo. Era isso aqui de carne, um saco de acém, um tanto desse tamanho. Você imagina 3 tantos desse, apesar que a gordura ela aparenta muito mais do que músculo, né? Ela tem o volume muito maior, mas vamos pôr ali que fosse do mesmo volume de um saco de carne moída. 3 quilos, pessoal, é muita coisa. É muita coisa para você carregar dentro do seu corpo, né? Então, e isso é extremamente nocivo, pessoal. Essa questão de gordura visceral, ela está intimamente ligada com problemas cardíacos graves. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Fisiculturismos extremos. Então, nos vídeos falando sobre dieta, eu vou falar um pouco sobre essas coisas. Então, eu assisti o vídeo anterior, eu fiz um teste. Como muitas pessoas gostam de sair propagando essas coisas, mesmo sem ter nenhuma experiência, sem nunca ter sequer usado a substância, sem nunca sequer ter feito um teste, então muitas pessoas ficam falando: não, para perder gordura visceral você precisa usar oxandrolona, você precisa usar metformina, você precisa usar isso. Então muitas pessoas acreditam que a simples utilização do fármaco vai resolver o problema. Pessoal, vamos parar de se iludir, né, pessoal? Se fosse tão simples assim, nenhum fisiculturista de ponta teria problema de gordura visceral. Nenhum fisiculturista amador de nível médio, nenhum fisiculturista de nenhum nível teria nenhum problema com gordura visceral. Se fosse só comprar um frasco de oxandrolona e uma carteirinha de metformina, se fosse resolver o problema, ninguém teria problema de gordura visceral. Pensem um pouco, pessoal, não fiquem ali escutando essas coisas ali e fiquem replicando: joga tal coisa que melhora. Não vai melhorar, tanto que eu mostrei aqui com os exames. Então, no segundo exame, o primeiro exame que eu fiz tinha sido uma semana depois da única competição que eu participei do ano passado, que foi o Olímpia Amador. Então eu estava com BF por volta de 11%. De 11% de gordura. Tá até aqui, deixa eu dar uma olhada. O que aconteceu? Eu não mudei nada a minha dieta, não fiz nada, não mudei. Eu falei, vou fazer o teste, né? Vocês dizem ali que oxandrolona e metformina, que tudo resolve. Vamos ver, né? Vamos ver se realmente vai ajudar. Não mudei nada, continuei comendo do mesmo jeito. Calorias ali altas ali altas, mas não tão altas assim, nada absurdo. Então eu fiz o teste. O que aconteceu? De 11%, de 11 deixa eu ver aqui, para ser bem exato, de 11,1 a gordura passou para 13,3, pessoal, fazendo a utilização de oxandrolona e de metformina e não mudando merda nenhuma na dieta. Então eu poderia muito bem falar para vocês, né? Todo mundo sabe que a Advanced apoia esse canal. Eu poderia muito bem chegar para vocês e vender a ideia: nossa, pessoal, oxandrolona e metformina ali, ó, você coloca, você vai melhorar a sua gordura visceral. Só que não é da minha índole fazer um negócio desse, né, pessoal? Então o que acontece? Não vai. Tanto que, como eu já falei pra vocês, se fosse tão fácil assim você perder gordura visceral, o Phil Heath não teria gordura visceral, sei lá, nossa, quantos caras ali tem de alto nível ali tem um monte de gordura visceral. Você acha que fosse tão fácil você comprar uma metformina de R$5, que você pega até de graça às vezes no posto, e comprar um frasquinho de oxandrolona, coitado do Phil Heath, eu tenho que passar o contato da Advanced para ele achar uma oxandrolona boa, para pagar ainda barata ainda vai pagar barata ainda. O que acontece? O resultado tá dando. O negócio é barato, mas tá dando. Então o que acontece? Então seria muito fácil, pessoal, assim. Então o que aconteceu? A gordura visceral ela não diminuiu, ela aumentou de maneira geral. Então essa máquina aqui ela tem uma avaliação de uma escala de 1 a 9 em relação à gordura visceral. Quando eu fiz o primeiro teste de gordura visceral, esse teste geral, a doutora ela olhou, uma doutora que trabalha junto com esse meu amigo, ela olhou e falou: olha, para
Para um pré-contest, essa sua gordura visceral, uma semana depois de um pré-contest, para você ter saído de um pré-contest, essa gordura visceral está muito alta. Então, o que acontece? Se você for fazer um off-season, então, ela me abriu os olhos sobre periodização em off-season, que eu vou falar talvez em vídeos posteriores a esse aqui. Então, tem uma pontuação aqui nesse exame de 1 a 9. Então, vejam só, a primeira pontuação que eu tive foi de 5, de 1 a 9, 5. Ela já falou que já estava muito alta. Aí eu falei, vamos lá, vamos usar metformina e oxandrolona, né? Vocês estão falando que melhora, tal, vamos ver. Eu nunca fiz o teste, vamos ver, né? Aí o que aconteceu? Não mudei nada, não fiz aeróbico, continuei só treinando na pegada, do jeito que eu sempre treino. O que aconteceu? Metformina e oxandrolona, o número foi para 6. Entendeu, pessoal? O número foi para 6, de 5 foi para 6. Piorou minha situação. De 11,3 foi para 13, de BF foi para 13,6 e mais gordura visceral ainda. Então, o que acontece? Esqueçam essas coisas, pessoal. Não existe. Os hormônios eles ajudam muito. Eles fazem ali, eles ajudam demais, mas desde que estejam as coisas alinhadas dentro de um contexto. Então, eles podem ajudar em muitas coisas, mas você não fica achando que eu vou usar isso para fazer aquilo, eu vou usar isso para fazer aquilo. Não. Enquanto eu não mudei o estilo da alimentação, não alterei algumas questões ali de treinamento, as coisas não aconteceram, pessoal. Então, eu poderia muito bem chegar aqui para falar para vocês, não, usa isso que vai dar certo, ó, compra, tal. Mas o que acontece? Não é algo honesto, pessoal. Então, vocês fiquem espertos aí com as coisas que vocês escutam, porque tem muita besteira aqui também no meio da internet. Saibam filtrar as coisas. Então, na minha última avaliação, de 6, da pontuação de 1 a 9, a pontuação ela foi para 3. Então, eu perdi ali muito do que eu perdi muita gordura visceral ali. Então, como o meu amigo que foi o avaliador aqui no exame, ele disse que foi por volta ali de 3 quilos de gordura visceral. Então, eu comecei com 5, subiu para 6 e desceu para 3 no ranking. Só que eu ainda estou ali com uma quantidade de... vocês podem ver que tem um desenho de um bonequinho aqui. Você vê que eu ainda tenho possibilidade de ter mais perda de gordura, tanto visceral como também de uma maneira geral. Como eu falei para vocês, ainda não é um físico de competição. Então, eu ainda tenho pequenas sobras ali que podem ainda estar sendo melhoradas. Então, pessoal, se eu tivesse feito um off-season, como muitos atletas e muitas pessoas fazem, não, eu vou aproveitar, é sempre jogar para frente, é sempre aumentar. Se eu fosse fazer um off-season, por mais que ele fosse um off-season controlado, eu já ia começar com um percentual de gordura visceral com uma taxa de gordura visceral muito alta. Então a gordura subcutânea não, a gente dá um jeito, ela não é tão difícil de perder assim. Agora essa gordura visceral, você imagina, 5, 6 aqui no ranking da pontuação. Imagina quanto que eu ia terminar com esse off-season. Por mais que seja um off-season limpo, imagine se fosse um off-season sujo. Então, pessoal, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que tem fisiculturistas aí com a pele extremamente fina ali. Às vezes ali faz a utilização de fármacos ali, coisas mais luxuosas ali, GH, às vezes numa quantidade alta, alguma coisa, só que às vezes, dependendo do tipo, hormônios ali durante muitos anos, numa quantidade muito alta, né? Então, o que acontece? Isso tudo pode ter relação também com grandes acúmulos de gordura visceral. E também, principalmente, pessoal, fisiculturistas, geralmente é quase que uma tradição ali, né? E vocês vão ver que muita coisa não tem necessidade de ser feita, pessoal. Se não, nem para fisiculturista, muito menos para pessoas que só querem ter um físico normal para andar na rua. Então, o que acontece? Muitos extremos em relação à dieta. É aquele negócio, ou é 8 é 80, no off é 80, no pré-contest é menos 8. Né? Então, é mais ou menos isso que funciona. Isso, como eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre doenças hepáticas não alcoólicas, né, que está virando uma grande epidemia ali na população de uma maneira geral, tanto sedentários e também, como nós estamos vendo, muitos atletas também têm esse problema. Então, é visível, né? Então, o que acontece? Você vê aquele cara ali com 120, dizendo que tem 120, 125, quase 130 quilos,
Mas se você olhar muitos deles, apesar de ter a pele fina, às vezes até o glúteo ali quadradinho ali, o BF, às vezes você vê que ele tem uma protusão abdominal, às vezes não é só a comida, pessoal, às vezes também é a comida, tal, dependendo, mas também ali tem uma quantidade alta de gordura visceral. Se eu que não era nada assim, exagerado, assim, que me incomodava, mas não era algo tão gritante como a gente vê em alguns outros atletas. Se eu conseguir tirar 3 quilos e ainda eu tenho mais para tirar, eu sou um cara dessa finura, pessoal, sou muito estreito. Então o que acontece? Você imagina aquele cara que tá com a pele fina, gomo na barriga e tá com a barriga desse tamanho. Você imagina quantos quilos de peso corporal esse cara carrega sem ter a mínimo benefício, sem ter a mínima necessidade e fora o risco cardíaco, pessoal, você tá vendo? Né? Eu não preciso nem dizer, tem atletas ali que a gente está vendo ali que estão tendo problemas cardíacos. Aí você vê a questão da cintura do cara. Então isso é um indicativo. Segundo algumas estimativas médicas, você passou de 100, 102 de circunferência. Lógico que isso tem tudo a ver. A gente não pode analisar somente um número frio, né? Mas você vê ali, passou de 100, 102 centímetros, ali os médicos, ou 90, eu não lembro exatamente agora o número, já é um alerta ali que muito provavelmente você é um cara ali que você pode ter um potencial ali, eventualmente você pode ter um risco de algum evento aí cardíaco, né? Então isso é muito perigoso, pessoal, ainda mais quem é um cara, pessoas muito musculosas, pessoas ali muito pesadas, pessoas que a gente acaba virando uma bomba relógio ambulante, né, pessoal? Ainda tem questões de estimulante, a gente sabe que tem muitos atletas, muitas pessoas ali que fazem utilização de narcóticos pesados, então você junta tudo isso, você tem ali uma receita para uma tragédia, pessoal, que é o que vem acontecendo, né? É lógico que nem todas as mortes que estão acontecendo agora no fisiculturismo estão relacionadas a isso também, mas o excesso de peso, né, pessoal? Então, você vê que você ser um cara gigantesco que é o que a internet não mostra, né? Tem caras ali que aparentam até ter uma aparência até saudável, você vê o cara tá sempre sorrindo, às vezes, mas só ele, Deus sabe como que é a vida dele, pessoal. Então, e geralmente a gente vê um padrão, né? Esses caras ali que tem... Pessoal, se com 111, 115 quilos a vida já fica um pouco diferente, você imagina um cara... Eu não consigo nem imaginar. Se eu tivesse hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse genética para isso, tivesse idade, tivesse dinheiro, eu, sinceramente, pessoal, eu jamais tivesse muito dinheiro para investir muito dinheiro, eu jamais ia querer ter mais do que, sei lá, 120, 125 quilos, porque, e olhe lá, e outra, de músculo de qualidade, porque é muito difícil a vida de um cara desse, pessoal. Não é fácil ali, imagina você é um cara programado para ser 75, 85 quilos, 70, e você tem 150, 145, você vai viver menos, né? Se você sair disso cedo, como os caras antigos faziam, alguns caras ainda estão conseguindo ter uma vida aparentemente, mas se aposentaram mais cedo. Então, se você quiser arrastar um estilo de vida desse depois dos 40, 42 anos, então aí a gente está vendo que está complicando, porque o fisiculturismo hoje ele está sendo muito mais rentável do que era antigamente. Então os caras mais velhos ali que pegaram essa raspinha ali dessa prosperidade, os caras não querem largar o osso. Então, e às vezes o cara não sabe fazer outra coisa da vida. Então o que acontece? Às vezes o cara é burro, ele não sabe ser coach, ele não sabe fazer nada sozinho. Às vezes ele só foi um bom atleta, ele era um robô, ele seguia a ordem, ele só sabe fazer aquilo. Então quando ele sai do cenário, ele tem perdas financeiras, né? Se ele não souber se reinventar, não tiver uma estrutura, não tiver uma questão de estudo ali que ele tenha construído. Então o que acontece? Os caras eles não querem largar isso. Então eles querem manter ali a carreira deles o máximo. Então aí é que está acontecendo esses problemas. Você imagina você carregar 130, 140, 145 quilos durante você, quando você é mais novo, talvez você aguente melhor. Agora você imagina você querendo fazer isso 20 anos, 22 anos, 18 anos, você fazer 12, 10 é uma coisa, você fazer 20, 18, 16 já é outra coisa, né? A gente está falando de níveis altos, né? Então, vamos lá, o que eu tenho mais para falar aqui para vocês? Então, pessoal, falando aqui mais sobre o meu exame, eu também tive ali uma pequena perda ali de massa muscular, mas assim, tudo dentro do esperado, algo em torno de 1,9 kg, em relação de um exame para o outro, né? Isso é normal, segundo o avaliador, ele disse que isso é perfeitamente normal, que está muito dentro da margem. Então,
e pela grande perda de gordura, então tá muito bem, assim, tipo, não foi nada, né, perdeu-se o que tinha que se perder e tudo dentro da normalidade, né? Então deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui para vocês. Sobre... enfatizando aqui, pessoal, foram 11 semanas, não foi feita nenhuma refeição livre nesse período, nenhuma. Então, pessoal, questão de foco, né? Eu vejo muitas pessoas falando ali, mas eu vou fazer agora, esse mês, mas vai ter meu aniversário, vai ter o casamento do meu amigo, vai ter... Sempre vão ter ocasiões especiais, pessoal. Você não é obrigado a estar nessas ocasiões, ninguém vai enfiar comida dentro da tua boca. Você come se você quiser. Assim, a vida é sua, o objetivo é seu, né? Mas é o que eu penso, se você ficar... Sempre vão ter essas datas. Você nunca vai conseguir fazer uma coisa linear, uma coisa bem feita, uma coisa 100% se você ficar se apegando a datas. Semana que vem vai ser meu aniversário, e daí? Foda-se, eu vou ter que fazer prova no dia. Você acha que eu tô... Datas são invenções humanas, pessoal. Isso aí é invenção humana, isso é coisa que antigamente não tinha nem calendário. Então, ou então era o calendário totalmente diferente. Isso é uma invenção humana, uma invenção... Então, se você ficar se apegando a isso, não existe um dia especial para você tratar bem uma pessoa, para você ser legal com alguém. Se você gosta de uma pessoa, todo dia é como se fosse o dia do aniversário da pessoa. Todo dia é como se fosse, né? Você não precisa tratar sua mãe bem, sua namorada bem, só no dia do... Não que você vai fazer, mas não precisa ser uma festa. Todo dia é um dia de festa, todo dia é um dia de felicidade, se você estiver bem. Então, se você ficar se apegando sempre a eventos e blá blá blá, nesse meio vai ser complicado, pessoal. Porque às vezes você está numa dieta linear ali, você come alguma coisa... Teu paladar já fica diferente. Quando você for voltar para a dieta ali, dependendo, talvez as coisas que você estava gostando muito na dieta ali de comer, elas já não vão ter o mesmo sabor tão bom dependendo do que você comeu ali nos dias livres. Então é muito complicado às vezes essas questões ali. Então tem pessoas ali que é igual viciado em droga, pessoal. O cara dá um tiro ali e depois ele fala, não, eu fiquei, sei lá, 6 meses limpo. Eu vou dar só um tirinho ali no dia. Aí descamba. Então, tem gente que é assim com comida, pessoal. Então, se você libera, às vezes, uma coisinha ali pro cara, estragou o trabalho. Ou então, às vezes, o cara faz uma vez, aí, sobrou um pedacinho de pizza ali, vou comer agora no café da manhã, que sobrou de ontem da refeição, né? Não vou jogar fora, não sei o quê. Aí ele vai comer. Tá? Quando ele vai ver, pessoal, a vaca já foi pro brejo. E depois, isso é a causa de muitas desistências ali, né? Então, e o trabalho não anda. O trabalho fica truncado. Eu falo isso para os meus alunos, falo, meu amigo, eu já teve alunos que eu falei, meu amigo, você não está no momento da tua vida para você fazer isso. Realmente isso não é para qualquer um. Tomar esteroide, isso aí qualquer idiota pode fazer. Se você tiver um dinheiro, qualquer imbecil vai lá. Só que isso não é isso. Isso vai ajudar, mas tem que estar tudo dentro de um contexto alinhado para dar certo. Vai te ajudar muito se tiver tudo muito alinhado. Agora não vai ser isso que vai te colocar num patamar acima. Tem que ter uma certa disciplina. Então, o que acontece? Foram 11 semanas sem nenhuma refeição livre, nenhum tipo de suplemento foi usado nesse trabalho, tá, pessoal? Então, é importante enfatizar. Nem o que eu acharia que poderia ter sido útil, nem o que eu acho que não é útil. Então, só deixando bem claro, eu não sou contra suplementação. Eu acredito que alguns suplementos eles são interessantes, sim. Coisas que são muito difíceis de você tirar da sua alimentação, não da minha, da sua, ou então da minha, ou então daquele cara ou daquele cara. Então, a suplementação é algo individual, pessoal. Pense bem. Um suplemento, como eu já falei, eu já dei um exemplo aqui, né? Um suplemento é igual uma cadeira de rodas. Se você for usar ele de maneira coerente. O suplemento é como se fosse uma cadeira de rodas. Para quem precisa, é algo extremamente importante. Para quem não precisa, para quem não precisa, tem as pernas funcionando normalmente, tem a coluna funcionando normalmente, você pode até ter, mas você não vai tirar nenhum benefício daquilo. Você não precisa. Agora, para uma pessoa que precisa, é importante. Para outra pessoa, não é importante. Então, é adequação e necessidade. E também tem a questão de custo-benefício. Por que eu não usei? Porque se a gente for tomar tudo que a gente... Eu queria fazer esse trabalho para mostrar isso para vocês, que é possível também, né? Tem gente que fica achando que... Né, eu canso de trabalhar com consultoria, assim, às vezes o cara tá tomando um monte de coisa, assim, tipo, totalmente sem necessidade. Então eu falo, com a minha dieta, ela vai suprir ali boa parte, se não tudo do que você está fazendo. Então tira tudo isso daí. Então às vezes os caras acham que vão gastar com a consultoria, na verdade eles economizam ali, e se ele não for burro, ele só vai voltar a usar se ele quiser, né? Se ele gostar do gosto, se ele quiser alguma coisa assim, porque ele não vai precisar mais usar, comprar muita coisa pro resto da vida dele.
né? A não ser se algum momento da vida dele surgir uma necessidade dele estar fazendo a utilização de certos, aí vai ser legal encaixar alguma coisa. Mas na maioria dos casos, pessoal, muitas pessoas utilizam suplementos por causa do sabor. Então é como se fosse uma muleta, barrinhas de proteína, BCA, whey protein, porque pode ver que ninguém compra BCA sem sabor, muito difícil. Às vezes está até na promoção, ninguém quer, sempre sobra. Você vai nas feiras ali, os caras estão com um monte de BCA sem sabor ali que está encalhado. Eu já comprei. Nossa, o gosto é amargo, meu Deus, dá até desânimo na hora que você vai tomar. Se todos os suplementos não tivessem gosto, vocês viram que as vendas iriam cair. Você vê o ômega 3, um suplemento muito interessante, mas ninguém compra. Por quê? Porque não tem gosto. Talvez se um dia alguém fizer um chiclete de ômega 3 com gosto de tutti-frutti, talvez ali vai começar a vender. Entendeu, pessoal? Então tem barrinha de proteína. Será que eu posso colocar uma barrinha de proteína? Filho, dê uma olhada. Pegue o verso ali de uma barrinha de proteína. Tem uma marca muito famosa ali de uma barrinha de proteína grossa, tal, do pessoal lá, bem casca grossa, assim. E realmente é uma barrinha muito saborosa, ela é muito gostosa. Só que o custo dela hoje está aproximadamente R$ 25. É o quilo de um peito de frango. Vamos colocar que cada 100 gramas de peito de frango você tem aproximadamente 29 a 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Você coloca aí 100 vezes, vamos colocar aí 30 vezes 10. Você tem 300 gramas de proteína de macronutriente, 300 gramas de proteína. Aí você vai pegar os mesmos R$ 25, você vai comprar uma barrinha, você vai ter 20 gramas de proteína. Então você deixa de ter 300 gramas de proteína para ter 20 gramas de proteína. Tudo bem, é gostoso, tudo, mas também tem calorias, tá, pessoal? Se você pegar uma barrinha de Snickers, você vai ter 218 calorias numa barrinha de Snickers. Numa barra dessa, que eu acabei de falar para vocês, dessa empresa, aquela grossona, tudo, preta, bonitona, são 360 calorias. Então, pessoal, se sua dieta te supriu ali a necessidade proteica e a necessidade calórica, você está usando isso por causa do sabor, não é porque você precisa. Então, se você colocar na balança ali, se for para comer só pelo sabor, você compra um Snickers. Se for para tomar uma whey protein só por causa do sabor, sendo que sua necessidade proteica ali e você tem condições práticas de estar realizando suas refeições, toma um Nesquik, um Nescau, você vai ter ali, talvez em termos de calorias, fique muito próximo. E você vai gastar ali menos de 10% do que você gastaria. Agora, se você tem a real necessidade, ok. Então, pessoal, não sou contra. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora da questão do cardio. Então, nesse trabalho, eu fiz um pouco mais de cardio do que o normal, porque foi um pouquinho diferente. Foi parecido com o trabalho de pré-conceito, mas tiveram algumas nuances ali que eu tive que adaptar. Então, como eu visava ali uma perda de gordura visceral, eu fiz um pouquinho mais de aeróbico do que eu poderia fazer, principalmente ali na parte inicial. Então, eu já comecei com 50 minutos de aeróbico em jejum todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado. Foram durante as 11 semanas, 50 minutos de aeróbico todos os dias. Talvez eu não tenha feito ali, talvez uns 3 dias no máximo, que eu tive alguns compromissos, não deu para fazer. Mas assim, era um compromisso muito sério que eu tinha com esse aeróbico. Então, os treinos foram aproximadamente 3 por 1 ou 4 por 1, mais ou menos isso. Só que o dia que eu não descanso, muitos dos dias, 90% dos dias de descanso, eu fazia um aeróbico extra à tarde. Até porque eu queria mesmo, né? Então depois, mais ou menos ali uns 80% uns 70% ali desse meu trabalho, foram 50 minutos de aeróbico de esteira por dia. Então, depois eu acabei fazendo ali, colocando ali, arredondando para 1 hora, depois de algumas semanas, e nas 2 últimas semanas eu adicionei mais uns 30 minutinhos de pós-treino nos dias que eu iria treinar, adicionei mais uns 30 minutos de aeróbico pós-treino. Mas foi por pouco tempo, tá? Então, assim, isso é muito pouco, né? Comparando com tanto que eu já fiz de aeróbico em preparações, né? Tanto que eu costumava ficar pronto em 6, 8 semanas, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Então, e também vamos falar ali, pessoal, não foi usado nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de bebida. A única bebida que eu fiz utilização durante essas 11 semanas foi café preto puro, sem açúcar e sem adoçante, e água. E chás. Alguns chás naturais, né? Sem nenhum tipo de aditivo, chá puro mesmo, sem açúcar e sem adoçante. Chá de boldo, chá de hibisco, chá de gengibre,
Alguns chás como esses que eu falei, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com chás, né, com ervas. Então, então foi só isso, pessoal. Não teve refrigerante zero, não teve nada disso. Particularmente, eu não gosto muito e nem gosto porque tem gente que acha que eu não acho legal você estar colocando isso na sua dieta por questões ali de saúde intestinal, óssea, algumas coisas assim. E até pelo efeito o adoçante na cabeça de algumas pessoas, ele bate muito forte, pessoal, é pior que açúcar. Então, às vezes o cara faz ali uma ingestão de algum tipo, como eu já falei aqui anteriormente em vídeos muito antigos, tem pessoas que elas não conseguem conviver, fazer uma dieta ali mais, não vou dizer restrita, mas uma dieta ali limpa, mesmo com calorias um pouco mais generosas, ela não consegue ali ela não consegue administrar aquilo se ela tiver eu mesmo, se eu ficar colocando muito adoçante, eu fico ali, eu começo a ficar com vontade, isso atrapalha a minha parte mental. E eu conversei com muitas pessoas, elas têm esse problema. Agora tem pessoas que conseguem conviver bem a parte mental ali com adoçante. Aquilo me dá uma vontade de comer coisas ali que eu não deveria. Então, às vezes aciona um gatilho ali e você fica querendo que a preparação passe logo, você quer que tudo chegue logo, você quer só o resultado final, você não consegue mais achar o processo tão... Por isso que eu não recomendo que algumas pessoas façam utilização de adoçantes, né? Apesar disso, existem alguns estudos dizendo que não tem problema nenhum, tudo, que pá, 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 pá. Eu, pela minha experiência, é isso que eu falei para vocês. Então, pessoal, outra coisa, a divisão de macronutrientes, eu vou fazer um vídeo específico falando da divisão de macronutrientes e mostrando a dieta para vocês verem, porque muitas pessoas ali são muito ignorantes ali do ponto de vista nutricional. Então, muitos de nós aprendemos coisas ali no passado, né? Muitos conceitos ali, muitas vertentes que, na verdade, foram baseadas ali muito em empirismo, muito em achismo e muita ignorância existe nesse meio em relação à dieta nesse meio, pessoal. Então, isso foi repassado e pessoas, atletas que passaram, que pegaram ali coisas fora de contexto e que foram passando para frente, que foram adaptando, que foram mudando. Então, muitos dos bons resultados eles são devido à quantidade, à presença dos hormônios, né, de diversos tipos de hormônios que acabam garantindo o resultado e também genéticas privilegiadas. Então, às vezes o cara fazendo tudo errado, dá tudo certo, às vezes o cara fazendo um monte de coisa ali vai dar certo para ele, mas, né, para muitas pessoas também são coisas às vezes desnecessárias. Talvez vai chegar no resultado, mas vai acabar com a vida da pessoa. Então, o que acontece? Então, tem muitas coisas aí que vão ser faladas. Então, até recentemente eu fui contestado por um aluno da consultoria. Ele estava dizendo que ele achava, né? Como eu falei para vocês, existe muita ignorância do ponto de vista nutricional, que pela divisão de macronutrientes da dieta dele, ele não perderia gordura. Por que não perderia gordura? Porque os carboidratos estavam altos. Na verdade, os carboidratos não estavam altos, os carboidratos estavam adequados. Né? O que acontece são que muitos de vocês estão acostumados a dietas desequilibradas. Eu digo isso porque eu já cansei de fazer. Eu vim daquela escola de low carb, então eu fiz quase minha vida inteira esse tipo de vertente. Mas, pessoal, vários caminhos levam a Roma, tá, pessoal? Então não existe só uma coisa. E outra, coisas que eu fiz no passado eu já não acredito mais e eu me recuso a fazer certas coisas que eu já fiz no passado. Então, eu vou falar isso mais especificamente no vídeo de dieta. Só vou dar a divisão de macros, pessoal, divisão de macronutrientes, né? Então, quando se fala em dieta, esse negócio de macro, essa bitolagem em cima de macro e essas tabelinhas ali de tantos gramas quilo, isso talvez muitas pessoas que ficam cuspindo aí essas informações na internet, até alguns especialistas, né? O que acontece? Talvez eu acho que eles nunca testaram coisas diferentes, porque eu acredito que talvez nunca testaram nada de diferente, porque eu fiz tudo diferente e tudo deu muito certo do que é propagado hoje, nos dias de hoje principalmente. Então o que acontece? A minha divisão de macros foi 60% de carboidratos, 25% de proteínas, apenas como muitos de vocês acham, proteínas baixas e 15% de gordura. E o que seria 60% de carboidratos na minha dieta? Seria algo em torno de mais de 400 gramas de macronutriente. 400 gramas de macronutriente, pessoal. Não estou falando de 400 gramas de arroz, 400 gramas de batata. Estou falando de 400 gramas de carboidrato.
igual. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 100 gramas de batata doce, 20 gramas de carboidrato aproximadamente, entre 17 e 20. Então é isso, imagine aqui, 400 gramas de macronutriente. Ah, nossa, mas é muito. Então, o aluno chegou, me contestou, mas será que eu vou ter? O cara já estava perdendo peso, e mesmo assim o cara ainda vem contestar. Falou, filha da puta, você quer sofrer? Você quer ficar passando fome? Você quer passar veneno? Você quer ficar igual zumbi? Você quer ficar fazendo supino só com a barra porque não tem força? Quer ficar deprimido? Quer ficar broxa? Então o que acontece? Essa divisão de macros, pessoal, é mais ou menos ali, mais ou menos não, tá bem dentro das diretrizes ali dos órgãos de saúde mundiais. Né? Então o que acontece? Ah, mas eu sou um fisiculturista, eu sou diferente, eu sou não sei o quê. Pô, você é marciano? Você... Ah, porque eu preciso de não sei quanto, porque fulano de tal que compete no Mr. Olímpia. Peraí, você não vai competir no Mr. Olímpia. Você não usa insulina, você não usa 36 UI de GH por dia, você não usa nem... Você usa mal uma testosterona subdosada. Então nós não estamos falando desses caras. Né? Então não venha querer dar exemplo de 0,0000000%. Então o que acontece? Ah, é porque eu preciso de não sei quanto de proteína. Pô, você é um ser humano ou você é um leão? Você é um tigre agora que tem que comer 15 quilos, um leão que tem que comer 15 quilos de carne por dia? Então, pessoal, ser humano é ser humano, não tem tanta... E você, porque eu sou musculoso, isso não te faz, assim, um cara com tantas necessidades calóricas tão especiais assim. Para vocês terem uma noção, um maratonista, um ginasta olímpico, um lutador de MMA, ele deve comer muito mais do que nós ali, eu e você que vai para academia, fica uma horinha, isso quando treina mesmo, né? Que vai para academia, fica uma horinha lá, puxa um ferrinho, volta e vai embora para casa. Então, não queira só porque você tem uma musculatura, mas não fica achando que você é tão especial, que você precisa de tantas coisas, tantos nutrientes assim no corpo. Né? Talvez um maratonista de 60 quilos, ele precise muito mais comer muito mais carboidrato, muito mais coisa do que você. Lógico que tem uma adequação ali, tem algumas, né? Existe sim uma quantidade ali, mas não, pelo que eu fiz aqui meus testes, não tem nada a ver com o que o pessoal está falando por aí. Então eu acredito que existe também um lobby da indústria, né? Porque se as pessoas souberem o tanto que elas realmente deveriam comer, as vendas de muitos produtos cairiam, né? Ainda mais, estava demorando. Ainda mais porque a maioria da população ali, a molecadinha ali que pesa 60, 70 quilos, se eles soubessem o tanto de realmente de proteínas que eles deveriam comer, né? Ia ser, sei lá, ia mudar bastante coisa aí na indústria, né? Mas o que acontece? Como eu já falei, a evolução ela precisa de tempo e estratégias de dieta e eu vou lançar um termo aqui que eu nunca ouvi que ninguém falou isso. Você precisa de maturidade dietética, maturidade de treino e maturidade dietética. Você precisa ter constância, consistência, fazer oscilações, sensibilizar. Isso é muito difícil para você fazer sozinho, para você aprender isso, pessoal. Então muitas pessoas acham que elas têm que comer cada vez mais para crescer. Se fosse assim, pessoal, comer é muito fácil, todo mundo come muito. Você vê aqueles caras ali que ficam jogando futebol, que treina musculação ali 3, 4 vezes por semana, joga futebol, que fica comendo churrasco toda vez do futebol, petisco, tal. Esses caras seriam enormes e teriam BF baixo. Se fosse só comer, que fosse tão fácil só comer para ser grande, esses caras todos seriam muito musculosos. E não é isso que você vê. Você vê caras ali com gordo do braço fino. É isso que você vê, gordo da perna fina, shape de quibe, né? Então o que acontece? Se fosse só comer, fosse tão simples assim, porque o pessoal, sempre todo mundo fala assim, né? Ah, como que eu faço para ficar ganhando? Ah, você tem que comer muito, você tem que comer. Eu falo, pô, mas é que esses caras que treina ali, que vai com a camisa do Palmeiras ali, que fica comentando de futebol na academia, esses caras que jogam futebol e vai treinar, e vai pro futebol, faz um treino de perna e em seguida vai pra academia, depois vai jogar futebol, de tão bom que é o treino. Aí o que acontece? Se fosse todos esses caras que treinam meio paia assim, que come muito, todo mundo seria musculoso. E não é isso que a gente vê. Então não é só comer. Então esse projeto aqui, e posteriormente vocês vão entender melhor, aí vocês vão entender por que um atleta, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas por que atletas evoluem tanto e pessoas que não, porque tem maturidade, eles vão ganhando cada ano após ano maturidade dietética e treino. Então a maioria das pessoas não vão para academia treinar adequadamente, elas vão para brincar, vão para discutir futebol, vão para ficar olhando menininha, né, na academia, entendeu? Então é treino mesmo, né? Então essa parte ali é que faz a diferença. E tempo fazendo, e constância e tempo fazendo as coisas certas e paciência. É isso que vai deixar Quantos caras não utilizam hormônios e não parece que utiliza? Vai todo dia treinar, come, papapá. Então,
E eu, assim, como sempre recomendo, para que você aprenda a fazer isso, contrate um coach, se você quiser, posso ajudar você aí nessa empreitada ali. Então, um aluno veio me questionar recentemente dizendo que ele, mesmo o cara perdendo circunferência, perdendo medida em muito pouco tempo, o cara veio questionar se carboidratos, por que o carboidrato seria um vilão? A proteína Então, se você tem essa dúvida, no próximo vídeo eu vou estar falando isso para vocês, vamos desmistificar essa questão. Então, só que é o seguinte, mesmo eu vou estar mostrando aqui algumas imagens aqui no final desse vídeo e vejam se o carboidrato com 400 e poucos gramas a 60%, vamos ver se ele ajuda a perder gordura ou não. Que a diferença daqui de outros canais é que eu falo e mostro algum resultado positivo. Agora tem cara que fala e a gente não vê resultado. E outra, testosterona de R$100 e trembolona de R$120. Mas resultado tá dando. Então fique com as imagens aí, pessoal. Vou colocar aqui algumas imagens para vocês. Vou treinar hoje, vou fazer mais algumas imagens e vocês vão ver se o meu método funciona ou não. E eu vou dizer para vocês, pessoal, mesmo não sendo um trabalho de pré-contest feito até o final, que foi visando redução de gordura visceral, foi o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Eu não passei fome nenhum dia, eu não passei vontade nenhum dia. Para vocês terem uma noção, eu comecei ali numa base de 3 refeições por dia apenas. Depois passei para 4, uma pequena refeição pré-treino. Se vocês quiserem, acompanhem no meu Instagram que vocês vão ver. @atleta_MIB_Oliveira. Então o que acontece? Tinham dias que eu fazia uma refeição e 2. A segunda refeição era tão grande, tão carregada de carboidrato, que o que acontece? Às vezes eu ficava... E outra... pelo conhecimento que eu tenho de alimentos, eu sei quais alimentos eles vão deixar que eu não sinta fome. Então, o que acontece? Então, por isso que eu falo, pessoal, quando eu monto uma dieta para você, para algum de vocês, eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso colocar isso no lugar disso, porque o macro é igual, porque não sei o que é macro é o caralho, mano. Se eu estou colocando lá aquilo é porque não é de enfeite. Eu sei que você precisa daquele alimento naquela hora, porque senão depois você não... mas eu não estou sentindo fome. Você não está sentindo fome porque a dieta foi montada para que você não sinta fome. Esse alimento foi escolhido para que você não sinta fome. Porque se você mudar, você vai mudar ali a questão, algumas questões de índice glicêmico, de peso, do peso que o alimento vai ter em você, e você vai sentir fome, aí você vai começar a ficar difícil. Eu posso mudar isso por aqui? Não, porque está escrito lá por um motivo, não está de enfeite, não é macro por macro, não é que vocês ficam pensando em macro, não é isso. Você tem, alimentos têm características diferentes. Então você pega uma batata de um jeito, você pega uma batata de outro jeito, você pega um arroz de um jeito, uma coisa de outro jeito. Então tem pelo menos no meu trabalho tem isso. Nos outros eu não sei, mas não pode. Tudo foi pensado, pessoal. Tudo eu fico aqui horas aqui fazendo cálculo, escolhendo. Eu olho o cara, eu vejo o perfil do cara, feeling, né? Porque a gente sabe que tem, fala, esse cara aqui não vai aguentar. Se fizer isso aqui, esse cara não vai conseguir. Esse aqui consegue, esse aqui não consegue. Eu sei. Eu tenho 20 anos nessa merda. Então eu sei o que eu estou fazendo. Então, pessoal, não me contestem. Eu mostro, eu vou mostrando um resultado interessante, mas faça, não fique contestando se você não tem experiência. A maioria das pessoas, elas não têm condições de dar feedback, elas têm achismo, elas têm pilha na cabeça, elas não têm condição de dar um feedback real. Então, por isso que eu já quase não aceito feedback mais. A não ser que seja um atleta experiente e fala, olha, e tudo é perguntado, eu não obrigo ninguém a fazer nada, tudo é perguntado previamente, fala, olha, fala as suas preferências, fala o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Depois que foi feito, aí o cara, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu posso fazer isso por isso. Não! Né? Já foi perguntado. Então, o que acontece? Esse assunto me irrita. Então, chega, não vou mais falar disso não. Então, só terminando, pessoal, os benefícios desse trabalho aqui. O meu sono melhorou assim, mesmo com alguns componentes ali que nós utilizamos ali, que muitas pessoas dizem que dão insônia. Então, na verdade, eu cheguei à conclusão que às vezes não são os componentes que você usa que te dá insônia. Às vezes é o tipo da dieta que você faz que te dá insônia. A falta de certos macronutrientes, as quantidades de alguns macronutrientes é que fazem você sentir insônia. Eu fiz a utilização nesse protocolo, teve trembolona sim, em dosagens ali até considerada por dosagens até altas até, vou te falar. Mas o que acontece? Comecei ali com uma dosagem, depois fui fazendo testes, né? Foi uma bagunça, né, em questão de fármaco. Porque eu ia fazendo testes, porque eu tenho que aprender para poder repassar depois para meus alunos, para vocês aqui. Então o que acontece? Mesmo eu descobri que o equilíbrio de uma dieta,
ele está diretamente relacionado com a qualidade do teu sono. Então eu vejo muitos atletas falando, recentemente eu vi um atleta falando, é porque eu só como, o cara treina, sei lá, começo da tarde, eu só como pré-treino, só como carboidrato na primeira refeição. Nossa, os últimos dias eu sinto, nossa, eu não consigo dormir direito, sei o quê. Então eu venho descobrindo isso, que isso, não estou dizendo em todos os casos, mas isso pode estar muito relacionado à estruturação da dieta. Então eu não tive problema nenhum de insônia. Eu tive até muito sono. Parecia até que eu estava usando GH, de tanto sono. Então eu tive uma melhora também na minha coluna também, que eu estava com desconforto na coluna, disposição, outra pessoa, inflamações ali que eu tinha em algumas articulações aqui, tornozelo, tudo que estava me incomodando bastante, com menos peso, melhorou muito. Então, de maneira geral, pessoal, eu não tenho nada, só foram benefícios. Esses 12 quilos foram uma maravilha. Então, seria muito bom que esse fosse o meu ponto de partida, talvez, de todos os off-seasons que eu fizesse. Você pode ver que atletas bons, eles não ficam oscilando tanto peso. Atletas experientes, atletas tarimbados ali, estão falando assim de nível, né, amador mais alto, então... Não estamos falando de Mr. Olympia, tá, pessoal? Mas você vê que tem um padrão ali, que tem caras, principalmente até na Golden Age, os caras o peso deles não mudava tanto de off-season para pré-contest. Então o que o pessoal fazia na Golden Age é o que muita gente do amador faz até hoje ali, ou o pessoal mais antigo do amador brasileiro fazia até hoje. Então o peso não oscilava tanto. Eu conheço um grande atleta ali que foi Mr. Universo, já foi campeão mundial, Mr. Universo, um físico, ele se mantém muito seco, assim que ele poderia subir o ano inteiro em campeonatos. Então ele foi campeão do Mr. Universo com 82, 83 quilos. E ele, durante o ano, ele pesa menos de 87. Então você vê que, né, o cara ali, ele sabe o ponto adequado de calorias ali, às vezes mesmo que intuitivamente. Então ele sabe o que ele tem que fazer de aeróbico, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe a linha tênue ali entre hipertrofia e definição. Então ele se mantém ali perto dessa linha, sem extremos. Então isso é muito bom até para a questão de gordura visceral, para que ele não tenha tantos problemas de gordura visceral. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então esse vídeo ficou bem longo, mas tá legal, tá interessante. E no próximo vídeo eu vou falar sobre dieta, como que foi feita a dieta, os alimentos, vou mostrar as refeições para vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Acabei me alongando um pouquinho, como sempre. E é isso aí. Agora fiquem com algumas imagens aí. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.